Iniciar a gravação. Foi. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos nessa tarde chuvosa aqui na Baixada Santista. Vamos começar hoje então com a palestra Indicadores de Produção Científica, com a Andréia do Carmo. Obrigado pela presença de todos, em especial da Andréia. E vamos lá para mais uma tarde de conhecimento. Vamos lá, gente. Boa tarde a todos. A gente vai falar um pouco dos indicadores de produtividade científica. Eu sou a Andréia, trabalho na Biblioteca do Campus São Paulo. Então, se alguém tiver uma dúvida posteriormente, a gente vai esclarecer. Nosso conteúdo ele vai abordar principalmente esses três grandes indicadores, que é o fator H, o fator de impacto e um novo indicador que surgiu em 2016 chamado Site Score. Tá? Nessa apresentação não será abordado Qualis, porque está havendo modificações gigantescas, gritantes do Qualis, tá? Então a gente não vai abordar aqui nessa palestra. Bom, enfim, a escrita, né, na área das ciências, ela é fundamental. Então, escrever é uma das razões importantes para que vocês divulguem os conteúdos que vocês estão desenvolvendo. Então, aqui tem uma frase bem interessante, que sem publicação, a ciência é morta, isso é um fato. Então, quem está na área sabe da importância de divulgar os seus achados científicos em um canal de comunicação. E este canal pode ser uma revista científica, ou pode ser uma tese, uma dissertação. O que acontece praticamente é que, dependendo do meio que nós publicamos, tá? Quase todos eles têm que passar por esses critérios. Então, por que, né, quando a gente fala de qualidade e prestígio, eu estou também pensando de como esses critérios trabalham e transitam, tá? Se eu tenho uma revista científica, né, e vou publicar algo dentro delas, eu tenho que trabalhar como é que é o compartilhamento, a disseminação da informação. Isso, então, a gente segue alguns critérios de qualidade. Então, saber, né, qual é o sistema que a revista adota, saber onde ela é indexada, ou seja, as bases de dados que ela faz parte, saber, né, se ela adota, né, os identificadores de persistência, né, nos artigos como DOI, identificadores de autoria, como é que ela faz a interoperabilidade desses dados, o arquivamento e o marketing. Então, são questões, né, que vão muito além do que nós estamos acostumados e aprendemos, né, com o decorrer dos anos, porque a gente tem uma formação muito ainda no papel. Então, quando a gente vai para uma disseminação em rede, a gente tem que parar para pensar de como essas questões são divulgadas, como é que é o compartilhamento dessa minha informação. Tudo isso aqui, a gente também trabalha com o impacto, tá? Como é que isso tudo se transforma e se traduz em indicadores? Tá? Existem vários indicadores, tem número de citação, vida média, fator H, fator de impacto. Nós analisamos essa produção científica como um todo. Também é importante hoje a transparência, né? Como é que você trabalha com transparência dentro do seu trabalho? Então, atualmente, as revistas não querem saber só o resultado final, eles também querem entender como foi o processo como um todo. Então, muitas revistas, elas abordam as questões éticas, né, falsificação, fabricação, o plágio e tudo isso, e também as questões de direitos autorais, que tem que ficar muito mais clara atualmente por causa do número exponencial de pesquisadores. Quando nós falamos de indicadores especificamente, é porque eu quero analisar o final da linha, né? Tudo que foi produzido, ou um conjunto de algo que foi produzido, eu preciso analisar. E existem ferramentas para isso, isso é chamado indicadores. Quando a gente fala de indicadores, a gente tem que pensar exatamente o que está escrito aí. Eles devem ser relevantes para a sociedade, para a política, deve ser possível de comunicar e fácil de compreender, tanto para as pessoas que tomam decisão, como para políticas, e devem refletir cientificamente o estado da arte, e deve ser eficiente e sensível
a prováveis e possíveis mudanças. Esse documento foi criado em 99, né, do Canadá, mas os indicadores existem desde a década de 60. Então, são vários indicadores que mostram a relevância, né, de várias áreas, não só na área da ciência, como na área das políticas sociais, políticas públicas, também tem indicadores, tá? A partir da década de 90, houve uma conferência muito importante chamada Conferência de Budapeste. Essa conferência, ela mostra, né, ela é um documento onde tem 155 signatários que assinam e reconhecem, né, a velocidade, a transformação que está passando a ciência. Então, quando a gente fala, lê esse documento, que é um documento curto de 2 páginas, nós entendemos, né, qual é o caminho que está sendo trilhado, como é que a gente tem que observar esses novos caminhos científicos, né? Então, um dos itens que chama muita atenção é esse aí, que eles reconhecem que as pesquisas dignas exigem mais do que um mérito e impacto intelectual. Elas devem ser éticas, inclusivas e socialmente responsáveis, né? Atualmente a gente fala muito, né? Se faz uma abordagem que é inter e transdisciplinar, que elas devem convergir entre a ciência natural e as sociais de forma a entender a realidade e transformá-las. Então a gente sai do modo, que é o modo 1 de ciência, que é limitado ao contexto da pesquisa, e a gente vai para o modo 2 de conhecimento, que foi proposto aí por Gibson em 99, mais ou menos, 94. Então, quando a gente olha, né, o modo 1 e o modo 2, a gente vê que dentro do contexto, hoje, a ciência tem que ser mais voltada para um aspecto da sociedade, da economia, da política, né? Ela tem que ser mais multidisciplinar, ela tem que ser com descobrimentos úteis para a indústria, para a sociedade, ela tem que ser de uma rede, né? Ela tem que trabalhar mais em rede acadêmica e prática, ela tem que ser mais pluralista, menos elitista, que os resultados também sejam aplicados. Claro que tem ciências que são mais de epistemologia, a gente precisa também ter pessoas que pensem e outros que testem. Tipo de conhecimento, ele não é só mais codificado, ele deve ser tácito também, tá? O desenvolvimento teórico deve ser incremental, um crescimento mais heterogêneo, a cronologia é mais simultânea, né, para que a gente entenda como é que está sendo desenvolvido. A disseminação, né, antes só restrita a determinados canais, hoje a gente distribui para uma larga escala em redes sociais, em outros meios de comunicação. Esse aí entra a parte de marketing, né? Tem que ser mais reflexiva num contexto mais social e de contexto. E o critério é uma utilidade social. Então, a gente sai, né, de tudo isso que nós estamos acostumados para ir para uma nova convergência. Claro que os grandes documentos da CAPES, documentos que analisam, né, períodos, eles adotaram esses grandes critérios. Não tem como falar, gente, de métrica sem conhecer alguns grandes documentos que foram decisores, né, para análise e um olhar crítico desses indicadores e a aplicabilidade. Porque é o que acontece muitas vezes. Já peguei aluno que fez entrevista e na entrevista foi avaliado, por exemplo, o número de publicações desse aluno em revista com fator de impacto e tudo mais. Então a gente fala assim, olha, vamos ler as grandes declarações. A primeira grande delas foi a Dora, que foi feita em São Francisco por um número grande de pessoas, que colocavam os critérios, falavam assim, olha, vamos deixar claro algumas informações para que as pessoas tenham um uso responsável dessas métricas. Também tem o Manifesto Leiden, tá, que foi publicado aí num período, acho que foi em 2005, que também mostra os 10 grandes, né, itens que devem ser considerados para que a gente faça uma análise. E tem os outros documentos, tá? Focus and Bibliometric Make Paper, né? Quer dizer, a gente como é que faz tudo isso. A Emerald também fez um manifesto real de impacto. E a Inglaterra tem um documento lindo chamado Metric Tide, e que ele usa, claro, para avaliar
a produção, né, que é feita nas instituições do Reino Unido. Então, tudo isso são grandes mudanças que estão sendo feitas, revisitadas as métricas, para que elas sejam incluídas de uma forma justa, numa forma igual. Não tenho como fazer isso, gente, nivelando, né, tudo igual. Não tem nem como. O primeiro grande indicador que a gente fala, né, é o índice H. Quando a gente fala do índice H, a gente está falando que é um índice do pesquisador, é do autor. Esse grande índice, ele quantifica a produtividade científica de um cientista baseado no número de artigos que ele publicou, tá? Essa é a verdade desse índice. Foi criado aí em 2005 por George Hirsch na Universidade da Califórnia, tá? Ou esse H também conhecido como H de Hirsch, ou número de Hirsch. Tá? Esse índice contempla apenas as publicações mais relevantes, ou seja, as mais citadas de cada pesquisador. Então, como é que é feito o cálculo e a contagem desse índice e onde eu busco esse índice? Onde eu encontro esse índice, tá? Existem algumas bases que fornecem esse índice para os pesquisadores. Então, exemplo, eu publiquei, eu sou um aluno, tenho 2 publicações. Será que eu vou ter o índice? Sim, você terá, se as suas publicações tiverem citação. Não, mas qual será o meu índice? Se eu tenho 2 publicações e cada publicação recebeu uma citação, o meu índice será 1. Tá? Então, número de publicações igual ou maior ao número de citações. A gente vai mostrar como é que é feito e vocês vão ver como é simples, tá? Se um pesquisador, a gente fala, tem o H5, isso quer dizer que ele tem 5 artigos que receberam pelo menos 5 ou mais citações. Se ele tem H5 e ele tiver 20 artigos, quer dizer que os 5 é que receberam 5 ou mais citações, independente, né? O que acontece com H também, que fica mais difícil, né, com o passar do tempo. Quanto maior é o índice deste pesquisador, fica muito mais difícil ele subir, né, quer dizer, ter um H, por exemplo, 33. Por quê? Porque ele vai ter que ser citado muito mais vezes para que haja o aumento do índice. Como é que é feito a citação? Por uma ordenação, tá? Que base que faz isso? Bom, as bases que mostram o índice H são a base de dados do Scopus, a base de dados da Web of Science e uma base do Google chamado Publisher All Parish, tá? Que ele mostra esses índices de H. Claro, gente, que cada base vai mostrar o H de uma forma. Então, tem gente falando assim para mim, nossa, mas o meu índice H no Google, ele é muito maior do que na base da Web of Science. E aí eu falo, sim, ele sempre será maior, por quê? Porque o índice, ele atrela outras publicações que não estão, ou seja, não são indexadas nas bases de dados. Então, as bases de dados indexam especificamente somente revistas. O Google, não, ele puxa de artigos, ele puxa de teses, ele vai puxar de outros materiais que foram citados. Como é que a conta aqui? Um exemplo é aqui, esse autor tem 3 artigos publicados, sendo que o primeiro artigo ele tem 3 citações, o segundo artigo ele tem 5 citações e o terceiro artigo 7 citações. Para que você entenda, é melhor a gente fazer um ordenamento das citações, do maior para o menor. Então, aqui vira o primeiro, que fica 7, o segundo fica 5 e o terceiro fica 3. Então, aqui, ó, seria 3 e 3. Índice H3, que dizer o quê? Que o terceiro recebe 3 citações, ou seja, a citação tem que ser igual ao número de publicações. Se aqui fosse 2 citações, o H dele seria 2. Por quê? Porque o número aqui é maior, né? Citação maior, maior ou igual ao número de publicações. É isso. Aqui, ó, tá bem melhor explicado, melhor ordenado. Então, eu tenho um artigo que foi publicado 20, tem 20, o segundo 10, o terceiro 5, o 4 5 e o quinto 0. Isso quer dizer que o autor recebeu o índice H4, 4 artigos citados pelo menos 4 ou mais vezes. Então, aqui tem 5. Se ele recebeu 0, vai demorar para que ele tenha H5, porque tem que receber, no mínimo aqui,
6, 5 ou mais citações, ok? Na base de dados da Scopus, eu quero ver, eu não sei se vocês continuam vendo a minha tela, esse é o grande questão. Continuam vendo? Sim? Eu preciso ver. Sim? Sim. Ah, tá. Eu vou mostrar aqui na base da Scopus como é que é feito este cálculo, tá? A base de da Scopus, como vocês sabem, vocês têm que entrar via portal de periódicos da CAPES, incluir, claro, login e senha, porque a gente está remotamente, e vai aparecer aqui a base de dados. Essa base de dados, gente, primeiramente, a intenção dela era fazer busca bibliográfica. Ela não tinha intenção de fazer análise, citação, nem nada. Mas, posteriormente, ela foi congregando uma série de análises que para ajudar os pesquisadores. Então, assim, a detentora por 40 anos de análise realmente foi a Web of Science da Clarivate Analytics. Em 2005, surgem outras formas da gente avaliar as métricas, ou seja, olha, existe mais de uma possibilidade. Então tá, se eu quero saber o H de um determinado autor, primeira coisa eu tenho que saber o nome e o sobrenome. Pode ser um aluno, pode ser um pesquisador, pode ser de quem você quiser. Então aqui eu vou dar um exemplo de um professor aqui da escola e a gente vai fazer a procura do nome dele, tá? O que é interessante, ele vai mostrar aqui, claro, o nome desse pesquisador, as variáveis do nome, a quantidade de documentos publicados dentro da base e o índice H dele, 19. Se eu quiser mais alguma informação sobre este pesquisador dentro da base, eu tenho aqui as informações que são incluídas aqui de forma a mostrar quais são, né? A universidade que ele está vinculado, as áreas que ele tem, né? E as informações referentes à produção científica dele, tá? Então, essa base aqui mostra. Uma coisa interessante é o que acontece muitas vezes, muitas vezes, é que o pesquisador, ele pode ter, às vezes, variáveis do nome dele, que faz com que ele tenha várias identificações na base. Para a base, são pessoas diferentes. Para nós, a gente sabe que é igual. Então, vou dar aqui um exemplo de um professor. Deixa eu ver aqui. Eu sei. Vou dar um exemplo aqui do que acontece muitas vezes com o índice. Tá? Tem alguns professores, por exemplo, que eles têm mais de uma entrada dentro do sistema. Então, veja aqui essa professora, que é a Lídia Massaco. Né? A Lídia Massaco, ela tem aqui, né, uma entrada com 512, que somam de 32 de H. Mas ela poderia, por exemplo, ser essa pessoa aqui com erro no nome, tá? Pode ter errado? Sim. Pode ter erro? Lídia Stewart também pode estar errado? Pode. E o que a base permite fazer, tá? A base permite que você junte todos esses nomes e peça um request. Isso vai fazer o quê? Que ele faça a junção dessas duplicações num único lugar. Então, você vai lá, pede para juntar e a base, em 2 semanas, ela faz essa junção. Por que essa junção ela é importante? Por quê? Porque na hora que você for avaliado, né, por agências de fomento ou por outras instituições, eles vão querer saber como é que é a saúde dos seus dados, principalmente nas grandes bases de dados. Que interessante, né? Sim, é muito interessante porque permite que você tenha congregado um número específico de publicações dentro dessa base e mantenha seu H sempre atualizado. Quando a gente fala do Google Scholar, é uma outra ferramenta também que fornece essa informação, também por análise de citação. Eu posso procurar, tá, um pesquisador que tenha, e eu também posso criar um perfil, basta eu ter uma conta Google. Então, todos os professores da instituição têm que ter essa criação nesse perfil. Se a gente escrever aqui Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, eu tenho aqui o perfil de todos os docentes, não só os docentes, também como colaboradores, podem ser alunos, funcionários, que tem. Então, tem aqui até a Acta Paulista de Enfermagem, tá aqui, tem vários docentes aqui. Se eu quiser procurar
especificamente um docente que quiser saber da produtividade, basta eu digitar o nome na caixa, tá, de busca e buscar esse docente. Olha aqui, Paulo Schor, tá? E aí ele mostrar para mim qual é o índice H dele. Veja que o índice H dele aqui é 26, e quando eu chego na base da Scopus, o número é um pouco diferente. O número lá era um outro número, né? E aí a gente fica assim, nossa, mas por que essa diferença gritante entre as bases? Mais uma vez eu explico, é a quantidade de documentos que ele consegue captar. As bases de dados têm um processo muito mais restrito, que eles só fazem análise por meio das revistas. Então, se quem escreveu, por exemplo, um livro, se você teve um material didático, se você teve um outro material e não foi citado em uma revista, não recebe citações e, portanto, você não terá o seu índice, tá? Para o cálculo de exemplo, eu vou entrar aqui de novo na base Scopus e vou mostrar para vocês como é que é a ordenação. Como é que faz essa ordenação? Como é que é? O cálculo é muito simples mesmo, né? Então a gente fala assim, olha, não se preocupem, porque é isso mesmo. A gente tem que ver números de publicações igual ou maior o número de citações. Então, quando eu chego aqui, e vou buscar aqui a Lídia, né? Ela tem 512 trabalhos e tem o H32. Então, ela tem 32 trabalhos que foram citados 32 vezes. Essa é a informação. Então, quando a gente entra aqui na produção dela, né, e vê, né, todo um trabalho, aqui mostra os resultados, eu posso ordenar aqui por citação. Então, se eu quero saber o H de alguém, eu faço uma ordenação por mais citado. E esse mais citado, ele vai mostrar para mim, ó, quais são os documentos que foram citados. Olha aí, ó. O número 1 foi citado 97, o número 2 foi citado 94, e assim por diante. Olha lá, olha, número 3, 4, olha, vai lá, né? Tem um monte aqui, vou colocar os 50, os 100 primeiros, que a gente vai conseguir pegar lá o número 30, né? Olha lá. E aí, olha, eu chego aqui, eu tenho este corte que é 32, aqui é 31, é 30. Então, o H dela aqui é 32. Então, ela está dizendo que ela tem 32 trabalhos que foram citados 32 vezes. Por quê? Na hora de ordenação, eu tenho que ver se o número bate com o número de citações. Então, o número 10 bate com o número de citação? Não, não é igual a 10. Ah, o número 11 bate com o número 11? Não, então não é igual. Então, a gente vai procurando qual é o indicador permitido, tá? As bases, todas elas fazem isso e mostram isso, e isso é um fator muito importante, né, no desenvolvimento de desempate até para aquisição, né, de projetos, de trabalhos, de dúvidas. Então é assim, não basta só publicar, a gente quer saber também como é que essas publicações são citadas, né? Então a gente às vezes escolhe muito a revista pelo fator de impacto ou por outras análises, são erradas até. Às vezes falam assim, puxa, a gente tem que escolher qual é a nossa melhor audiência. É quem vai ler o trabalho e vai ser citado pelos outros. Então, quando a gente fala do H, é bem isso. Como é que você está sendo citado pelos outros? Com a quantidade de trabalhos que aqui a professora tem, ela vai ter que receber um volume enorme, né, de citações para que ela possa chegar no 34, né? Vou continuar aqui. Ok. Aqui é aqui índice H, tá? A gente fala que precisa existir algumas considerações sobre esse índice e como nós devemos usá-lo, tá? Esse índice é realmente do pesquisador. Ele é um índice que a gente faz avaliação tanto do pesquisador e às vezes, muitas vezes, da própria instituição. Então, se vocês querem saber qual é o H da Unifesp, é 82, tá? Porque a gente pegou todo o conjunto de todos os grupos da universidade e a gente consegue ver isso aí por produção. Então, a gente foi lá na Unifesp, fez a busca, coordenou os resultados e chegou que a universidade tem 82 trabalhos que são citados 82 vezes.
Quanto mais antigo é o pesquisador, menor vai ser o H. Porque antigamente, gente, as revistas, né, não tinham tantas citações. E recentemente os sistemas também, eles têm aí um tempo, um período. Então, quanto mais antigo o pesquisador, menor vai ser o H dele, claro. Apesar do H ele ser contínuo, ele vai aumentando com o decorrer do tempo. O engraçado é que alguns pesquisadores falam, meu H caiu. Eu falei, não, H não cai. Ou ele fica estagnado, porque você não produziu, mas mantém o H, tá? Ou ele continua aumentando pelo volume de publicações que você tem e pelo número de citações, né, que as pessoas vão citando o seu trabalho. Então, ele sempre tende a aumentar, né? Mas esse aumento também, ele para num período, porque você vai ter que receber realmente citações, né, dos trabalhos. O H ele é robusto, ele é um indicador muito simples, ele combina relevância com a produção, ficando cada vez mais difícil aumentar à medida que cresce. Então, se eu tenho um H2, é muito mais fácil eu pular para 3, depois pular para 4, para 5, mas se eu chegar no H30, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter muito mais citações, aproximadamente 100 citações para eu aumentar, tá? Meu número estrategicamente. Ou seja, quanto maior, muito mais difícil de receber. Tá? Existem algumas desvantagens, né, no fator H, a gente fala tudo. Uma delas não considera o número total de publicações do autor, mas quando ele foi criado foi justamente com esse objetivo. A gente queria saber se o número de publicações é igual ao número de citações. Esse era o objetivo do indicador. Então, o número total de citações do autor engloba todas as publicações, principalmente as mais citadas, mesmo que sejam muitas citações concentradas em poucos artigos. Claro que tem gente que publicou na Nature e recebe um número X de citação. E o segundo trabalho ele recebeu nada. Então, ele sempre vai ser 1, independente do número de citações que ele receba. Tá? Não considera também o fator de impacto, isso é muito importante para algumas áreas, né? Número de autores por trabalho, ele também não considera. As autocitações, ou seja, se você citou o seu próprio trabalho, isso também não é considerado. Os erros de citação, eles não são contabilizados, então acaba tendo, você pode, né, ter alguém que citou o seu trabalho errado e acabar não recebendo, né, de uma forma justa aquela citação, e isso vai errado, né? Então, esses erros de citação, que são nome, sobrenome, ano, volume, é muito comum acontecer e não considera também as patentes. Então, essas são algumas desvantagens, mas o mundo inteiro usa e nós queremos saber, né, como é que é o uso disso tudo. Uma outra parte é quando a gente fala de contagem de citações. Então, eu falei muito do fator H, falei das citações, mas a gente não explicou as citações. Citações, gente, é o número de vezes que um artigo é citado por um outro artigo científico. Então, quando você está estudando, a gente faz um levantamento bibliográfico, vai fazer a busca de informação. Quando a gente lê o artigo instintivamente, o que nós fazemos muitas vezes? A gente vai e olha as referências que foram citadas nesse trabalho, as referências que estão lá nesse trabalho. Então, quando a gente está escrevendo um artigo, a gente tem que estar muito, né, consciente, muito bem instruído de quais são as citações que nós vamos incluir naquele artigo. Porque são essas citações que também serão importantes para que eu dê a devida importância para aquelas pessoas. Então, a gente tem que saber. Então, se um artigo foi citado muitas vezes, será um artigo de qualidade científica e de referência. Tá? Então, quando a gente pega um artigo que foi muito citado, é porque as pessoas consideram aquele artigo importante, então eu consegui ter um retorno de eficiência. Né? Outra forma aqui é que a contagem, que seja bem sucedida, ela é fundamental, a indicação de referência. Então, gente, as referências não é lá por enfeite, elas não devem ser colocadas de forma aleatória. Ai, mas é que meu professor quer essa referência. Não, ela tem que ser pensada criticamente, isso principalmente no artigo, e ela tem que estar correta para que a pessoa consiga, né, receber a citação, ela consiga. E você tem que pensar nisso também em você. Se você faz um trabalho que tem erros, você não consegue ser citado. Isso acaba tendo problemas lá na frente, tá? Então, quando a gente fala de contagem de citações,
As bases que eu já tinha mostrado são a Web of Science, que está disponível pelo portal, a Scopus, que a gente já mostrou, e o Google Scholar também faz essa citação. Quando a gente fala para que todo mundo tenha um perfil no Google, é para a gente saber, né, porque existem métricas, existem indicadores que analisam, né, essa produção por meio das redes, né, por meio de outras plataformas. Então, tem rede que faz avaliação e tudo mais. Então, hoje, todo mundo está na internet, e a internet ela tem uma conexão, ela é interconectada. Antes era muito mais difícil fazer isso, mas hoje não é tão difícil. Então, até áreas que são tem menos assim, teriam menos, né, vantagens, né, porque ou as revistas não fazem parte de grandes bancos de dados como a Web of Science e Scopus. Hoje elas têm o Google e hoje a gente consegue fazer a avaliação por meio de uma ou mais plataformas, né? Quando a gente fala, né, de contagem de citação, uma das coisas que mais importante, todo mundo fala e o professor indica, é se a revista tem ou não o fator de impacto, tá? E da onde vem o fator de impacto? O Journal Citation Report, que é o famoso JCR, é uma publicação anual, ela é atualizada, claro, sempre ao meio do ano, então este ano a gente vai ter uma nova, né, versão, tá em 18, vai para 19. Quem é responsável por essa base é a Clarivate Analytics e fornece a informação sobre revistas acadêmicas nas áreas de ciências sociais e ciências e outras ciências. Então é assim, quando eu falo de fator de impacto, somente este grupo que fornece. O que acontece hoje é que tem uma série de outros trabalhos, outras citações, outros atributos que atrapalham. Então, às vezes, a revista faz uma propaganda de um fator de impacto que a pessoa desconhece, ou ela não conhece, e ela acaba, né, sendo levada, sendo seduzida por essas revistas a publicar, e depois descobre que não era bem, né, publicada dentro do JCR. Tá? Então, a gente também tem métricas predatórias que acabam prejudicando, porque às vezes o aluno não conhece, ou a pessoa desconhece da onde vem. Então, o JCR é a base que só é fornecida pela Clarivate Analytics. Então, o fator de impacto é só desta base, não tem de outra base. Tá? As outras bases fazem outras contagens, têm outros critérios de citação, mas não é o JCR. O objetivo aí, inicialmente, né, foi publicado como parte, né, são 3 índices de citação, hoje são 2, Social Science e o Science Citation Index, que foi elaborado a partir das citações feitas pelos autores. Como é que é? Referência. Nós olhamos as referências, né, que esse autor colocou dentro do artigo e a gente faz análise a partir das referências desses autores. Por isso que a gente fala que é fundamental fazer boas, né? O trabalho tem que ter uma boa referência, bem citado, para que você entenda o processo como um todo. Como é que funciona, então? Se eu tenho um documento, né, que produzi, eu publiquei em 2002, eu tenho aí um conjunto de referências que eu incluí para compor este trabalho. Então, esse aqui é o meu conjunto de referências, né? E eu também tenho como fazer uma análise, né, do outro conjunto, quem me citou, tá? Quem me citou? Então, eu tenho aqui um conjunto e eu também tenho hoje, atualmente, quase as outras bases também fornecem aqui um conjunto de documentos relacionados. Então, tudo isso, gente, que era feito antes por uma única base, que era da web, hoje quase todos os sistemas fazem. Não é mais uma unanimidade, não é uma hegemonia, mas são feitos isso, tá? Quando eu falo de indicador, nós temos aí uma gama de indicadores e que devem ser conhecidos. Então, eu tenho fator de impacto, tenho CIMAGO, eu tenho Hagen Factor, eu tenho índice H, eu tenho média de uso de downloads, eu tenho novas métricas que estão sendo desenvolvidas no decorrer do tempo. Tá? Então, métricas de uso de downloads é uma coisa muito recente, chamada altimetria. Então, a gente quer saber o impacto nas redes sociais que esses artigos trazem, né? E qual é a velocidade que eles são citados por meio disso, tá? Isso tudo, claro, vai ter atrelado, né,
aonde essas informações, ou seja, onde essas revistas são publicadas. Então, quando eu escolho uma revista, eu tenho que entender aonde ela está sendo publicada, né? Porque é um critério da qualidade. Então, eu saber a indexação dela, saber se ela é indexada na Scopus, saber se ela é indexada na Lilac, saber se ela é da Web of Science, da Medline, me tem um peso muito grande. Por quê? Porque se eu estou analisando citações, claro, as métricas, eu tenho que entender aonde essas revistas estão e como estão indexadas, tá? Claro que existem áreas que muitas vezes não vão pertencer a nenhuma dessa base, mas a base da Web of Science, da Scopus, são multidisciplinares. Então, não só existem área da saúde ou tecnológica, mas também como área de ciências sociais e humanidades. Então, as revistas acabam indo para lá. É fácil uma revista ser indexada dentro dessa base de dessas bases de dados? Não, não é fácil. Primeiro porque uma revista que acabou de ser recém-criada, a base de, pelo menos, a Web of Science não aceitará. Então, a base vai falar assim, olha, você tem que ter no mínimo aí um período de 3 a 5 anos de existência para a gente começar a avaliar a sua revista. A Scopus também vai ter uma série de critérios, a Medline vai ter outros critérios, que então, isso quer dizer o quê? Que estão, o nível, né, a exigência vai aumentando no decorrer com o volume da informação vai crescendo. Então, os critérios de qualidade, né, para que você pertença a uma dessas bases, vão subindo. Então, hoje a gente tem por volta de mais de 40 milhões de revistas no mundo, mas não são todas que pertencem a uma base de dados ou todas que estão dentro do JCR. Não são. Você fala, mas é tudo? Não, não é. O que está lá, a gente fala que é o creme de la creme. É a camada que conseguiu atingir. Nós temos revistas, sim, nacionais que estão dentro do JCR que a gente vai ver. Tá? Quando a gente fala de fator de impacto, a gente fala que realmente é a influência e a visibilidade da produção científica. Não tem jeito, é qualidade. A gente quer saber quantas vezes o artigo foi citado e como essa citação no todo gera o fator. Então, não é um trabalho isolado, é um conjunto que é avaliado, né? O fator de impacto ele foi desenvolvido na década de 60 por um médico e um bibliotecário, então o médico era o Jenny Garfield e o Evan Sher, que a partir das análises de citações, ou seja, eles analisaram as referências, né, como medida quantitativa e qualitativa de revistas. Para os bibliotecários, o Evan Sher, ele queria analisar, por exemplo, quanto tempo uma determinada pessoa cita um trabalho. Por quê? Porque ele faz análise das citações. Isso é muito importante para quem é bibliotecário e vai fazer análise né, do descarte de material. Por quê? Porque o assunto em ciência ele tem uma obsolescência, ou seja, ele morre. Então, para que eu vou ficar? Sendo que as revistas, elas publicam assuntos, muitas vezes, né, que são de ponta, e esses assuntos têm uma mudança enorme. Então, ele criou, e o Jenny queria saber, né, além disso, ele queria saber o que uma área cita. Será que ela cita só a área dela? Se eu sou da área da ciência da informação, eu só vou citar materiais da ciência da informação? E eles ficaram surpresos que não. As pessoas citam uma gama de leva de outros materiais. Então, FI, como é que é feito o cálculo? É um cálculo muito simples também. Então, ele pega número de citações recebidas pelos artigos publicados nos 2 anos anteriores. Então, se eu quero saber 18, então ele vai pegar 17 e 16. Pelo número total de artigos publicados nos outros 2 anos. Então, eu tenho 18, 17, 16. Como é que vai acontecer isso, né? Quando a gente trabalha com fator de impacto, existem uma série de críticas, mas a aplicabilidade, muitas vezes, ela é errônea, né? Ela é errada. Né? Exemplo, você fala, mas por que eles estão fazendo isso? Sendo que o fator de impacto não é. Ele é um indicador da qualidade que ele tem, analisar, tem que saber como é que a comunidade científica está sendo citada, e não uma análise individual. Então, a gente analisa o reconhecimento do conjunto, né? Então é assim, não tem jeito, ainda é um indicador fácil de entender, fácil de compreender, tá? E é uma ferramenta que tudo usa. Então, até muitas vezes, né, concurso,
prestígio, ganho de verbas, começam a passar pelo fator de impacto, ou seja, acaba sendo uma extensão também para análise de outros componentes, tá? Cálculo do fator, é isso que eu falei, né? Então, artigos, citações em 18 de artigos publicados em 17 e 16. Então, eu vou pegar lá os trabalhos de 18 e vou analisar os anos anteriores, dividido pelo número de artigos publicados em 17 e 16. Então, eu faço uma soma e faço essa divisão e eu tenho este número, tá? Então, isso quer dizer aqui que o número é abaixo, porque eu tenho muitos artigos publicados e, no mesmo período, poucos citados, e o que me dá um número menor, né? Então, quando a gente fala do cálculo do fator de impacto, eu vou mostrar aqui a base da Web of Science. A Web of Science, ela é um portal. Vocês estão conseguindo ver a base? Sim. Sim? Ah, que bom. Obrigado, Dai. Nada. A Web of Science, gente, ela é uma base que ela faz uma série de análises de medidas métricas. Então, não é só uma base que faz a referência, mas você consegue analisar também como é que um determinado assunto ele está trafegando. Isso é muito legal, mas assim, é legal demais da conta, porque evita que você tenha uma série de trabalhos, né? Então dá para você fazer navegar, dá para você ver autor, dá para você ver os títulos e ele mostra as citações. Então, por exemplo, se eu tenho um assunto aqui um assunto específico, eu quero saber obesidade ou menopausa, é um assunto genérico, geral, eu posso fazer aí, ó, que essa base mostre para mim, além das referências, né, quantas vezes esses trabalhos foram citados. Então, essa aqui ela trabalha, né, com a ordem, né, do mais recente, quer dizer, do maior para o menor, e aí eu posso também colocar aqui por ordem de citação. Quando eu coloco assim essa ordem de citação, eu consigo reordenar e colocar assim, por favor, né? Mostre para mim um número maior, o que é mais citado dentro desse assunto. Então ele mostrou aqui, ó, que dentro desse assunto, né, este trabalho aqui, publicado em 2002, recebeu 2.468 citações. Gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. Essa base também mostra, por exemplo, olha que interessante, então eu consigo fazer isso? Sim. E ela tem uma série de clusters, filtros, que vocês podem ver outras análises, outras coisas. Então aqui tem muito mais opções, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, dentro desse, quantos são trabalhos do Brasil, eu consigo refinar e descobrir quantos o Brasil tem e qual foi o trabalho mais citado dentro do Brasil. Detalhe, foi um trabalho que foi produzido numa revista chamada Sleep Medicine e o autor é da Unifesp. Veja que dentro desse assunto houve aqui um número bem expressivo de trabalhos de citações, 395. A base também permite criar esses relatórios e fazer análises, né? Análises que permitem que você entenda, né? Qual foram as áreas, né, as categorias que publicaram, quanto foram. Então ele falou, olha, a categoria que mais saiu sobre esse assunto é em obstetrícia e ginecologia, correspondendo a 53 artigos. Olha que interessante. A segunda categoria é da categoria de endocrinologia e metabologia. E assim por diante. Eu também consigo ver aqui, opa, desculpa, tá? Eu consigo ver algumas informações. Opa, vou ver aqui, desculpa, que caiu do ar. Opa, consigo ver outras informações que permitem, então eu consigo analisar o ano, tipo de documento que é mais publicado, então tem muito artigo, mas também tem editorial, tem capítulo de livro, tem carta, tem retratação, quem são os autores que mais falam sobre isso, né? Quais são os títulos de séries de livros, isso é importante, né? Quem está escrevendo sobre isso. Quais são os países que mais publicam? Veja que o Brasil se destaca dentro dessa área, né? Apesar de ter um número enorme nos Estados Unidos, mas o Brasil não está assim tão longe, quer dizer, tem conseguido aí produzir um número grande de publicações,
os idiomas dos artigos, entre outras informações, né? Essas são análises que a gente fala que são importantes, né, para que a gente entenda como é que é a propagação desse trabalho, como é que esse trabalho se propaga, ele vai se irradiar dentro, né? E aqui eu também consigo criar esse relatório de citações, ele me mostrar aqui, né, de uma forma, como é que é a propagação desse assunto até hoje, como é que ele está indo na média, e entre outras questões. Então, aqui, olha, tem uma subida, então é um assunto ainda bem estudado, apesar que o ano ainda não fechou de 2020, né? Não fechou o ano, por isso que aqui essa queda aqui. A gente não fechou o ano, tá? Então, aqui ele também vai mostrar que, olha, o primeiro artigo mais citado, né? Quanto ele recebeu durante o período, né? Então, a partir do que ele foi publicado, ele vai recebendo as citações e você vai conseguindo ver essa ordenação, tá? Tudo isso aí é importante para que a gente veja a base de dados que é o JCR. Onde ele está o JCR, tá? Dentro da Web of Science, vocês verão aqui, ó, que nós temos aqui uma série de atributos, olha, que vão da Web, Insights, Journal Citation Report, Essential, EndNote, Publons, Copérnico e o Master Journal of List, que são as revistas, né? Fazem parte da composição da Web of Science. Então, se eu quiser acessar Journal Citation Report, eu posso vir aqui e analisar aqui, ó. Então, aqui eu tenho formas de fazer a busca da revista e analisar, né? Como é que essa revista ela trabalha. Se eu clicar na primeira opção, que é mais genérica, ele vai mostrar para mim aqui todas as revistas, né, tanto da Social como da Science, né, que estão aqui. Falar tudo isso, Andréia, tudo isso, é um negócio gigantesco aqui, olha, é enorme, né? Tem mais de aqui 12.534 revistas que compõem 253 campos de conhecimento, tá? Então, é assim, aqui ele vai mostrar para mim, né, por uma ordenação que o sistema próprio faz, qual é a revista com maior fator de impacto até a menor, independente da área do conhecimento. Então, a primeira revista aqui é com maior fator de impacto, que chega a ser absurdo, a gente brinca, né? Ah, vai publicar na Cancer Journal. Quando a pessoa vai ver o fator de impacto da Cancer Journal, é 223,679. Gente, é uma coisa enorme, tá? Total de citações que eles recebem aqui é absurdo, né? A segunda revista com maior fator de impacto, a Nature Review Materials, com 74,449, seguida pela New England, pela Lancet, depois pela Nature, pela Chemical Review, pela JAMA, Nature Immunology, Genetic, Science, Chemical. Veja que tem várias áreas, não tem só áreas. Materials, a química, a engenharia de materiais também são colocados, psiquiatria, né? Astronomia, fotônica, né, a neurobiology, então tem todas as áreas. Aí você fala, nossa, mas aqui só aparece com a maior fator? Não. Eu também consigo fazer a seleção por categorias, tá? Então, se a minha área, eu estou num programa de pós-graduação, por exemplo, na área de medicina, dentro de medicina, anestesiologia, eu tenho aqui uma opção de incluir essa opção. Se eu estou numa outra área, mas Andréia, olha, eu sou psicóloga, mas eu estou atuando numa área de pediatria. Então, a pessoa pode selecionar os dois campos, né? As revistas nas duas áreas, né? Tanto na psicologia como na pediatria. Então, isso não impede, não tem como fazer, eu quero fazer a fusão, não tem como fazer, eu queria pesquisar assim. Não, não tem. Então, se eu quero fazer uma busca específica, por exemplo, a área de educação, né? Eu sou da área de educação, quero fazer uma busca na área de educação, eu vou dar um submit e vou verificar quais são as revistas da área de educação e qual é o fator de impacto dessas revistas. Então, aqui a área de educação, nós temos 243 revistas da área de educação. E você fala, nossa, 243, sendo que a primeira revista, ela tem 8,985 de fator de impacto. Então, assim, é uma coisa muito difícil de ser publicado, né? Aí
você pode falar assim para mim, puxa, André, que interessante, mas eu gostaria de saber, dentro desse conjunto, se tem alguma revista brasileira, né? Será que tem alguma revista nacional que coloca, né? E aí eu posso colocar aqui, ó, por categoria e região. Então, eu posso colocar aqui, ó, Brasil, né? Incluir e fazer o submit dentro dessa categoria. Veja, eu tenho uma revista cujo fator de impacto é 0,307, que é a revista Movimento. Aí você fala assim, nossa, revista Movimento? Nunca ouvi falar. Né? Então, aqui, olha que interessante, está dentro da categoria Educação, mas ela também está numa outra categoria chamada Social Science Interdisciplinar. Isso quer dizer que uma revista pode pertencer a uma ou mais categorias dentro do JCR. Tá? Então, ela é uma revista aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Educação Física. Aqui é o endereço dela, né? Ela é do Brasil, ela publica 4 publicações por ano, né? Ela tem aqui o ano, ela mostra as categorias, né? E aqui ele vai mostrar como é que eles recebem essas citações, né? Então, aí, ó, o que acontece com as revistas nacionais? A gente tem poucas citações. Então, a gente pega lá os itens de 18, mas que foram publicados em 16. Então, a gente conta, né? Quantas citações receberam 16 e quantas citações receberam 17. Depois, pelo número, né? Olha, aqui tá 95 mais 14. Divide o número do fator de impacto. Não tem erro. É esse o fator de... Oi. Só faz uma gentileza, tem algumas pessoas pedindo para aumentar a letra do computador. Essa letra aqui, infelizmente, a gente não consegue aumentar, porque essa base não faz isso. Agora foi, né? Assim, olha aí, agora ficou bom. Olha Obrigada. lá. Veja que aqui ele vai mostrar a base, né? Quando uma vez a revista ela pertence ao conjunto da base, então essa revista ela tá lá, né? Aqui, ó, ele já começa, ele mostra aqui, né? Quem foram os itens que foram citados, então eu consigo navegar por esses itens e ter uma ideia, né, de como foi. Claro que o editor também é importante analisar isso para que ele aumente o índice dele, né? Ele não consiga ficar patinando. Quando uma revista tem 0,317, quer dizer assim, que numa janela de 5 anos, ele vai receber 0,5 citações por publicação. É de chorar, gente, é muito triste. Por quê? Porque a gente sabe que não recebe tantas citações assim. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito e realizado, né, por um conjunto de tudo. Então, quando o editor olha, né, é um trabalho que tanto é do autor, que ele tem que entender como é que ele vai reverberar, como é que ele quer mostrar e divulgar, e ele escolhe a melhor revista para isso, e o editor, na hora que ele vai avaliar, ele coloca toda a análise dele, ele também quer que esses trabalhos sejam citados. Então, isso é importante, é uma via muito importante, tá? Aqui tem outras informações, gente, que são importantes dentro dos indicadores, e a gente fala muito isso, né? Não se atenha somente ao fator de impacto, eu vou ficar aqui, é 0,37, não presta. Não. A gente tem que analisar também uma série de outras variáveis que são importantes para que a gente tenha uma observação, tá? Esses 2 itens aqui, a gente analisa, que é citado, vida média, né, de citado e citando, é importante para que a gente queira saber quanto tempo essa revista recebe citações, quanto é o período, tá? Então, citado, 5,7 anos, 5 anos, e citando, 9,5. Essa revista, ela tem um largo período, mas muito baixo que as pessoas citam, né? Então, quer dizer, olha, temos que analisar. Quando a gente fala das métricas, a gente vê que teve essa revista, ela tem uma contínua evolução. Ela está realmente tentando melhorar dentro do cenário de citações. Então, isso é um aplauso para o editor e para as pessoas que estão lá tentando publicar dentro dela, né? Aqui também tem as vias de acesso, né? Então, aqui são subscrições livres.
Aqui está mostrando quando foi, né? Não foi citado, então quer dizer, tem 37,7 da produção que não é citada. Aqui mostra quais são as regiões que mais têm trabalho, da onde eles têm, claro, unanimidade vem Brasil, mas tem colaborações com os outros países, e aqui as organizações, gente, que trabalham eles têm colaboração. Veja que a maioria é das universidades que a gente conhece muito, né? Então, quer dizer, a revista é de Santa Catarina, mas a gente recebe muito de Campinas, recebe muito do Maringá, recebe da USP, recebe de várias universidades. Então, é assim, o JCR, gente, ele é ótimo, mas a gente tem que considerar alguns aspectos. Então, eu vou aqui, peraí, vou mostrar o meu PowerPoint para vocês do que a gente deve considerar quando a gente fala de fator de impacto, tá? O que a gente deve considerar e tomar cuidado com o impacto é isso. Não pode se comparar áreas, tá? Então, a minha área tem uma latência, ela recebe citações e eu tenho que entender que cada área tem diferenças. Isso não tem como fazer, tá? Algumas áreas, sim, áreas mais da área básica, né? Então, é genoma, genética, epigenoma, epigenética, são áreas que recebem um número muito maior de elevado, né? Tem um número maior também de investigadores que escrevem, e isso também tem uma influência de receber citações, e, claro, tem a influência do impacto, óbvio, tá? Quanto maior o FI na categoria, né? Ela é a primeira do ranking. Então, não se compara. Eu posso comparar, por exemplo, aquela revista de câncer, uma área como a interdisciplinar, que inclui educação física? Possível, não posso fazer isso, tá? Uma outra coisa é que as disciplinas têm distinções e práticas de citação diferentes. Então, por exemplo, humanidades, ela mantém citações durante anos, então é muito difícil. Então, às vezes, um livro que ainda é da década de 50 ainda é muito citado. Então, tem diferenças de citação e a gente sabe essa que tem essas distinções, tá? Dependendo da revista também, elas têm vantagens de receber, então, maiores citações e ter maior impacto. Então, revistas mais genéricas, tá? Elas têm fator de impacto maior. Por exemplo, a New England. Mas a New England não vale nem a Lancet, porque a New England tem 204 anos e a Lancet tem 197 anos. Não são revistas, gente, que nasceram ontem, né? Então, essas revistas têm, claro, pessoas incríveis que escreveram, que transformaram, né, toda a ciência, como a British Medical Journal, a Science, a Nature, são revistas muito antigas e que essas sempre se mantêm no topo do ranking, não tem jeito. Tá? As revistas de investigação, ela tem melhor reposição que as clínicas. Então, dependendo do trabalho que eu desenvolvo, isso realmente tem um impacto enorme, tá? O que acontece? Pesquisa clínica, né? Ela é muito citada, ela tem um impacto lá na investigação, ela tem, mas ela raramente é citada quando eu estou trabalhando, tá? Então, isso também acontece, eu acabo citando outras coisas, né? O tamanho da revista é importante, mas ultimamente a gente vê que o volume de publicações ele tem que ser também de qualidade. Não adianta, o que acontece? Às vezes a publicação tem muito artigo, e quando a gente vai fazer análise das citações desses artigos, eles não receberam nenhuma citação, né? Então, tem revista que publica para reverter a situação, trabalhos de revisão. Então, os trabalhos de revisão recebem um número grande de citações, e isso acaba a gente influenciar o número de citações e aumentar um pouquinho, né, o FI, quer dizer, o fator de impacto. Quando atualmente, né, a gente hoje tem, e vocês devem entender, que há uma disponibilidade, né, de dados de informação. Então, quando a gente vai analisar uma revista, a gente também tem que entender como é que ela trafega esses dados na esfera para que a gente consiga buscar citações, ou seja, pessoas que lerão o seu trabalho e citarão o seu trabalho. Então, exemplo, uma revista que, por alguma razão ainda, né, solicita para o autor que encaminhe, por exemplo, o artigo pelo e-mail, provavelmente vai ter uma dificuldade enorme de você entender
qual é a citação. Tem muita gente que fala para mim, puxa, eu mandei para uma revista X, nunca recebi a citação. Quando a gente vê, a gente não conseguiu, por quê? Porque a revista, ela não adota os padrões de intercâmbio interoperáveis para que a gente consiga captar e ver como é que foi o tráfico disso. Tá? Artigos fracos, controversos, com uma série de problemas, também tendem a ser muito mais citados como exemplo. Então, o fator de impacto não faz essa relação, o que foi uma citação que a gente fala positiva, né, porque recebeu por mérito, das citações negativas, daquelas que foram causadas por um pandemônio, ou foram, né, ou todos os autores acabaram escrevendo para contestar aquele artigo. Também não faz isso, tá? Nós tivemos, sim, vários problemas com o FI manipulado, principalmente algumas revistas nacionais, o que aconteceu, o que a gente falou, que era o stacking. Stacking foi uma técnica, tá, para aumentar o FI das revistas nacionais, que eles falavam assim, olha, eu tenho uma revista e tenho 3 amigos que têm 3 outras revistas, então a gente vai citar, né, então faz assim, eu cito as publicações de vocês 3 e vocês citam da minha revista e assim por diante. E criou, claro, uma rede que citava um grupo pequeno. Isso teve um impacto muito negativo nas revistas nacionais. Isso não foi só praticado no Brasil, que deixe claro, isso também teve chineses que praticaram muito isso, teve outros países, mas o nosso, a punição foi muito maior, eu acho que foi muito mais cruel e acabou sendo, que as revistas nacionais acabam sendo prejudicadas por práticas assim. Só que, claro, a intenção ela teria sido nobre, porque aumentar a citação e ter fator de impacto não é fácil, é muito difícil, e a gente acabou tendo técnicas e subterfúgios que não foram tão boas e acabaram desagradando isso, claro. As revistas foram comunicadas e a CAPES também foi comunicada e a revista é retirada, tá? Quando acontece essa prática, a revista acaba sendo retirada. A revista faz autocitação demais, ela acaba sendo retirada, mas ela pode voltar ao processo todo novamente depois que ela é punida, ela pode voltar, tá? O fator de impacto também tem uma crítica de um viés de idioma, tem muita coisa em inglês. Essa é uma discussão que se faz muito no Brasil, né? A ciência fala inglês, então a gente tem que publicar em inglês, e o que fica difícil por causa da semântica da língua, não é tudo que você consegue traduzir, o que fica difícil e baixo entendimento, né, de outros países de língua inglesa, e favorece campos em que a literatura rapidamente se torna obsoleta. Então, áreas que recebem muito mais citações e tem fator de impacto são áreas que elas estão em constante mudança. Então, quer dizer, as áreas que demoram mais, a gente vai ter menor citação, isso também vai refletir no impacto. Isso também é importante que a gente veja. E o último aqui, gente, é um indicador novo, tá, que surgiu aí em 2016, não sei se todo mundo conhece, chamado CiteScore, que é da base Scopus, tá, da Elsevier. A Elsevier veio com uma proposta muito interessante, que de tirar a hegemonia, né, do fator de impacto e dar aí um indicador, uma transparência que seja mais fácil do que o fator de impacto. Então ele falou assim, como é que eu faço o cálculo? Então, eu faço o cálculo ao contrário, lá é assim, dos 2 últimos, não, ele falou assim, olha, só pego as citações de 2016, então eu vou lá na revista de 2016, vejo quando cada artigo é citado, faço a soma, tá? E aí eu divido pelo número de documentos publicados nos 3 anos, então ele faz uma janela de 3 anos, e aí ele tem um índice aqui, tá? Isso não é o fator de impacto, gente, esse aqui é o CiteScore. Então, esse aqui é um outro tipo que faz com que você tente equalizar. Então, essa proposta aí, que foi até divulgada num jornal da Nature, ele pegou e falou assim que está dando aí, né, uma ferramenta que permita que o pesquisador também tenha uma análise que não seja só do fator de impacto, tá? Então, exemplo, veja que o indicador também ele é simples. Do fator de impacto também é simples. É essa conta? Sim, é essa conta mais ou menos, a gente fala, né? Tem outras estruturas por trás. Mas essa é uma proposta feita pela Elsevier, que tem, né, o desejo de mostrar aí para vocês
o quanto o que se permite dentro disso, né? Então ele fala assim, olha, nós fazemos uma janela de 3 anos, então a gente só pega a citação de um ano e dividido pelo número de documentos. Você fala, nossa, mas é parecido com o outro. É, mas é diferente, né? Ele também fala que ele inclui vários tipos de documentos, que não são só os artigos, mas ele inclui carta, nota, conferências, os outros tipos, e tem também, mesmo tipo, um numerador e um denominador. Mas, mas é assim também no fator de impacto. Sim, o fator de impacto também é um numerador e um denominador. Tá? A diferença aqui é que, exemplo, existem análises e algumas observações que eles falam, né, sobre o uso do site score. Aí você fala, nossa, mas eu nem sabia que existia esse site score. Não, a gente não sabe mesmo, né? Tem algumas críticas que eles falam que os 3 anos não é absolutamente comprovado se é mais eficaz. Será que 3 é bom? Se eu aumentar, se eu diminuir, o que acontece, né? Então não foi feita uma análise a partir disso, né? Isso tudo, claro, a gente só lê o documento pela metade, né? A gente nunca leu o documento inteiro, mas claro que teve uma análise específica pela essa janela de 3 anos, óbvio, né? Mas como é um sistema da qual eles querem quebrar a hegemonia, eles não falam, né, como é que foi feito toda essa metodologia. Free ride também se aplica. O que é um free ride? Esse é um termo que saiu, né, da área da economia, é que as citações, né, elas também abordam para outros tipos de artigos, elas também se aplicam para outros artigos que possam ter, né. O campo de normalização, ele não é fixo. Então, quer dizer, isso acontece com o fator de impacto, que ele normaliza, né, as citações, e este aqui ele não faz essa normalização das citações. Então, as autocitações, tudo dentro do sistema é possível ser realizado, aqui também não é possível. Uma outra crítica que eles fazem é que considerar os tipos de documentos não necessariamente reflete um benefício extremo. Será que eu colocar tudo isso realmente ele é importante? Bom, aí a gente teria que ler mais uma vez a metodologia, porque provavelmente há uma explicação bem melhor do que isso, né? E aí, como é que eu faço aqui, né? Aonde está essa informação? Aí você fala assim, mas nunca vi o site Score e aonde, né, ele está? Aonde está disponível o site Score? O site Score, gente, ele está disponível dentro da página da Scopus, porque ele vai fazer análise das revistas que estão indexados na base Scopus. E aqui, olha, em Sources, ele vai mostrar todas as revistas, né, indexadas, né? Então, ele vai mostrar mais uma vez que a revista de câncer, ela tem um site score de 435,4, olha o porcentil dela, né, e tudo mais, é altíssimo. Veja, você fala assim, né, mas realmente não tem tanta diferença de um indicador para o outro, mas o que é importante é que ele mostra uma viabilidade de mostrar como é que você pode trabalhar outras formas de citação e que você entenda, tá? Porque a metade dos indicadores, eles não são inteligíveis, né? Eles não são interpretáveis para a maioria dos mortais. Isso acontece, né? Então, muitas vezes a pessoa pega o Qualis, lê, não consegue entender como é que foi feito o cálculo, ou ele faz. Então, ele se resume a falar assim, eu vou lá no Qualis e vejo qualquer revista 1, tá? E pronto. Aí eu vou lá no Qualis e vejo qual que é a revista B2. E pronto. Mas a gente não sabe qual foi o critério que chegou a A, ou a 1, ou a 2. E quando a gente começa a estudar o critério, que isso é, claro, né, determinado por as áreas, algumas áreas são mais claras e as outras deixam muito a desejar no critério. E o que acaba gerando uma certa confusão, uma certa trabalho, você fala, olha, eu não consigo entender, ou olha, não consigo acompanhar isso e tudo mais, o que fica estranho, né? Então ele fala assim, olha, eu tenho aqui livros, eu tenho conferência, tenho os outros tipos, você pode fazer o filtro, e como também eu posso também pesquisar por áreas ou pesquisar uma determinada revista aí, que é um movimento, e analisar, né, essa revista, como é que ela está, né, dentro do cenário aí, ó, o movimento aqui, Open Access, né, como é que ela trabalha. Então, a base também mostra isso, então ela vai mostrar, né, qual é o site score dela, né, as análises de campos,
né, as tendências, né, olha aqui como é que é, e análise de cobertura também, quantos documentos eles colocaram aqui. Então, assim, de 21 não acabou, claro, mas em 19 tem 99, eu posso ir aqui e buscar esse documento. Então, um outro recurso também que tem aqui é comparar. Posso comparar as revistas, né? Se eu tenho aqui a revista Movimento, eu gostaria de comparar com uma outra revista que é também da educação física, deixa eu ver, de educação física, deixa eu ver, Physical Therapy. Tá? Aqui, ó, vou colocar essa daqui, ó, Brazilian Journal of Physical Therapy. Eu posso fazer comparações com as revistas, tá vendo, ó? E ele mostrar para mim um gráfico, né, de como é que é essas publicações. Então, exemplo, aqui é a revista do Movimento, essa aqui é a revista brasileira de Journal of Physical Therapy, e essa verdinha é Pediatric in the Physical. Então, eu posso incluir aqui na minha análise até 10, tá? A análise das citações, eles também mostram, mas tem um item que é muito interessante, eu acho muito interessante, que é porcentagem de itens não citados. Então, aí, as 3 revistas têm muitos itens não foram citados. Então, é aqui, ó, como o ano não acabou, a Brazilian Journal of Physical Therapy tem 66,7% de documentos que não foram citados em 2020. Aqui, a Pediatric Physical Therapy tem 95,56 documentos que não foram citados em 2020, e aqui a Movimento tem 100% que não foi citado. Puxa vida, né? Quer dizer, o trabalho do editor aí precisa ser redobrado, né? Ou seja, ele precisa fazer uma divulgação maior, incluir as revistas, fazer com que a revista seja citada para que ela tenha, né, um aumento das citações, né, não só de publicações, e isso reflita também no fator de impacto. Veja que, atualmente, gente, existem aí, né, uma série de indicadores, e como esses indicadores mostram para vocês também ela é importante, tá? Então, aqui, peraí só um pouquinho, eu vou terminar. Eu terminei a minha apresentação, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou ficou, queira que eu explique alguma coisa, mas o que eu já tinha para falar, eu já falei, né? Eu vou voltar aqui, eu vou parar de compartilhar a tela e a gente vai voltar aqui com vocês. Pronto, vamos lá, né? Próximos webinars, se alguém tem uma reunião, o Dair, agradeço, tá? Segunda-feira, realmente eu também darei novamente o webinar da PubMed, da base de dados PubMed, vai ser das 3 às 5, então essa segunda, dia 29, tá? Então, quem quiser assistir, fica aí o convite. Eu vou deixar aberto para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, quiser perguntar, se entendeu, se não entendeu, espero que tenham entendido. Ok? Vamos lá? Daiane? Andréia, olá. Tem uma pergunta aqui que a Paula Araújo colocou aqui no chat. Se ela consegue ver a produção do aluno da Unifesp mediante esses indicadores aí, com uso de indicadores. Não, porque quando a gente faz uma revista, algumas revistas da área de ciências sociais e humanidades, eles falam assim, olha, eu só publico se você é doutor ou se você é mestre. Aí você fala, mas a base não lê isso. Para mim, o autor é um autor independente da sua posição, se ele é mestre, independente do que ele tem como de estrutura, né? Quer dizer, dentro das taxas, porque isso a base não lê. O que a base lê? Que campos a base lê? Né? Ela lê o campo de afiliação. Então, eu vou aqui, ó, vou compartilhar de novo com vocês, mostrar esses campos de afiliação. Então, quando eu tenho um campo de afiliação, eu tenho que colocar toda a informação possível, tá? E vai ser feita uma leitura dessas possibilidades, tá?
Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, espera só um pouquinho. Aqui, apresentar uma janela, eu vou permitir aqui, e aí a gente vai compartilhar para mostrar aqui, ó. Então, é assim, ó. Quando eu tenho uma revista e eu quero colocar o campo, né? Eu vou pegar aqui o número 2000. O que acontece muitas vezes? Que eu vejo, né, de errado. A gente não sabe, né, fazer o endereçamento correto. O que é o endereçamento correto? É informar corretamente qual é o departamento, o nome da instituição correto e todas as informações de autor que são solicitadas pela revista. Então, esse aqui, olha, esse aqui é um autor. Então, se eu for lá no nome dele, eu vou ter, claro, todos os trabalhos produzidos por ele. Então, é aqui, eu tenho o nome do autor, quais são as derivativas desse autor e qual é a universidade que ele está. Tá? Então, esse aqui pode ser que ele seja um aluno, mas eu não tenho outras informações, tá? Essas informações, geralmente, estão aqui, olha. Dentro da Web of Science, nós temos aqui o campo de endereço. Então, esse aqui, ele é autor correspondente, tá? Do departamento de farmácia, na escola de farmácia, do departamento de fisiologia, do campus de Cartuja, Granada, Espanha. E aqui são os outros colaboradores, que possivelmente são os docentes, né? São os professores e outras informações, tá? Então, aqui ele fala quais são as agências de financiamento. Atualmente, essa base, a Web of Science, ela indexa todos esses números de agências de financiamento. Então, quem recebe bolsa e vai publicar deve declarar, sim, porque as agências estão solicitando que cadê essa informação dentro das bases de dados. Então, aqui, ó, ele mostra que está indexado, que é onde ele recebeu, qual é o que ele recebeu, e o número de subsídio de tudo isso. Então, veja que aqui, ó, eu não tenho como saber se essa pessoa, ele fez mestrado, se ele fez doutorado, se ele faz o quê? Porque ele não é um campo de leitura obrigatória da base. O campo de leitura é esse aqui, ó, Unifesp e tudo. Se eu quiser saber a produção total da Unifesp dentro da base de dados, eu tenho como fazer isso, tá? Então, eu tenho aqui um item chamado Organização Consolidada, tá? E eu coloco aí Universidade Federal de São Paulo, tá? Então, eu vou pegar as variáveis dentro da universidade, ou eu posso selecionar aqui, tá? Ah, mas aí, André, eu não vou lembrar que tem que ser sempre com asterisco. Ótimo, perfeito. Então, você coloca aqui, você pode colocar Unifesp, direto na caixinha, e ele vai mostrar, tá, que tem esses dois aqui, ó. Então, eu adiciono aqui. Se você for na letra D, ele vai mostrar quais são as variáveis que foram incluídas, né, da base. Opa, aqui não deu. Peraí que eu vou aqui. Tá? Então, aqui, ó, é toda a entrada que foi feita na instituição nos últimos anos. Então, você tem entradas mais absurdas possível. Por exemplo, Buffalo University. Onde fica essa universidade de Buffalo, que eu não sei? É da Unifesp. Departamento, a pessoa entra pelo departamento. EPM, que sigla é essa? Tá? EPM, escola e tudo. Então, o que é feito para normalizar isso? De tempos em tempos, né? A gente manda uma lista, uma série de variáveis para a Web of Science e ele faz a consolidação do nome para que a gente consiga puxar tudo que tem. Então, por meio daqui, eu consigo puxar todas essas variáveis. Veja quantas, tem inúmeras, tem mais, eu tenho que mandar para eles lá, que tem mais variável possível. Então, o nome da universidade, ele é traduzido? Não, ele não é. Ele tem acento? Também não. Se você vai mandar para uma revista internacional, mesmo que seja nacional, tá? A entrada do nome institucional é sempre Universidade de São Paulo. E você consegue fazer a pesquisa e a gente consegue puxar um conjunto de publicações que tem. Ah, eu quero saber qual dentro da Unifesp é o mais citado. Então, ele mostra que é esse artigo aqui, seguindo por esse, vai indo. Então, a gente tem uma série de artigos que são citados, né? Eu posso trabalhar com análise dos resultados, eu posso verificar quantas publicações por ano e tudo mais sendo da universidade.
tá? Eu também posso analisar por áreas, por categorias que já foram configuradas. Mas eu não consigo, por exemplo, saber se o aluno produziu ou não, tá? Por quê? Porque não é uma informação que a base indexe essa relevância, tá? A gente sabe que sempre o primeiro autor é o aluno, tá? Que está fazendo investigação, e o último autor a gente espera que seja o professor, o pesquisador. Tá? Então, a gente também consegue fazer, por exemplo, por autor consolidado, junto com o departamento. Alguns departamentos, né, o que acontece? Não colocam a informação correta do departamento, também a base não consegue buscar essa informação. Então, é assim, é uma nova competência que a gente cria, né, dentro disso, que permite que a gente tenha que entender como é que funciona a indexação, que campos eu tenho que entender, que eu tenho que recuperar, a base recupera. Então, assim, algumas áreas perdem tempo de pedir algumas coisas, sendo que na base não vai fazer essa leitura, tá? Outra coisa que a base faz, isso aqui tem um custo, tá? Então, olha, incluir cada campo, aqui é um campo de dados, isso aqui é o campo de título, aqui campo de autor, aqui o campo de informações e o resumo, claro, né, as palavras-chave e todas as informações daqui, olha, tá? Fazem com que a gente saiba, né, da onde vem esse trabalho, da onde está sendo, olha, aqui a Universidade Federal de São Paulo, ele trabalhou aí, né, teve esse financiamento, quem foi o editor científico, aonde está na categoria, né, dentro de tudo isso. Então, a base mostra isso. Então, quando eu escrevo para uma revista, o que é importante eu entender, né, o que os sistemas lerão, né, o que vai ser lido. Então, é importante que eu coloque corretamente o nome institucional e que essa informação apareça aí para nós, tá? Claro que como o aluno, a gente não consegue, desculpa, a gente não consegue ter uma ideia, uma noção, mas se a gente pode fazer um recorte por departamento, e claro que dá para identificar dentro do departamento quais foram os alunos e o número de citações que esses trabalhos receberam. Ok? Mais alguma dúvida? Ok, tem uma da Débora, que ela pergunta que para o CH aparecer no currículo Lattes, o autor deve fazer essa colocação? E outra coisa, o sistema que gera essa informação e como que funciona isso? Ah, tá. O índice H dentro do Lattes, gente, antigamente era feito pelo Researcher ID, tá? O Researcher ID não existe mais, acabou. Então, isso tem que ser feito na mão, né? Quase feito na mão. Então, se você não tem por exemplo, a minha área não indexa, as revistas da minha área não são indexadas na Web of Science. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Como é que eu faço? Eu incluo isso manualmente. Eu tenho que ir lá, chegar e colocar o índice, tá? Então, é assim. Para quem tinha o Researcher ID, continua funcionando por causa do Publons. E o Publons consegue puxar os dados da Web of Science. Então, esses dados aqui vão para essa plataforma aqui, o Publons. Então, quem tinha o Researcher ID, hoje não tem mais. Hoje tem essa base aqui, o Publons. Andréia, não sei se eu tenho. Tem que ter, pelo amor de Deus, tem que ter, tá? Como é que a gente faz, né, para fazer uma conta dentro do Publons e para que serve o Publons? O Publons, gente, é para quem trabalha, trabalha com revista. Então, assim, eu sou pesquisador, mas eu, além de escrever, eu também sou parecerista. Então, o Publons, ele tem aí foi uma ferramenta que foi desenvolvida para mostrar, né, o trabalho dos pareceristas dentro, né, da comunidade, que é um trabalho invisível. Tá? Então, para quem não tem o Publons, basta acessar. Então, vou sair aqui do meu. Como é que eu faço? Né? Como é que eu faço a conta? Eu gostaria de ter a conta, eu sou parecerista e tudo. A gente pede para integrar aqui com o Worcid. Tá? Então, Publons e Worcid conversam juntos hoje. Tá? Então, a gente faz essa conexão. No Lattes, né, quando você faz e arruma tudo, inclui aqui dentro, ele automaticamente vai tirar dessa base aqui, do Publons, tá? O índice H. Os outros índices não são contabilizados, infelizmente, pela plataforma Lattes, tá?
Então, aí, muitas vezes, a gente tem que colocar o link, vai colocar as informações, mas não são contabilizados. É um defeito, é uma deficiência da base, infelizmente, que não tem o que fazer, tá bom? Então, para quem tinha o Researcher ID, hoje funciona o Publons, e aí não tem o que fazer, tem que fazer isso de uma outra forma mais manual, dentro do currículo Lattes, tá bom? Tem mais alguma pergunta, Day? Acho que tem, né? Perfeito. Posso abrir o microfone um minutinho, por favor? Oi? Andréia, Oi? é a Débora ainda. Oi, Débora, pode falar. Viu, pela palestra, foi uma palestra excelente, muito didática, e muito obrigada pela oportunidade. Eu queria complementar a minha pergunta que eu te fiz, agora em instantes, a respeito esse cruzamento de dados entre o Publons e o Worcid. Worcid. Eu, no caso, tenho o Worcid, então, se eu abrir meu Worcid e fazer essa conexão com o Publons, isso já é suficiente para o meu índice H entrar no meu currículo Lattes? Não. Porque tudo isso, ó, eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou abrir o seu. Peraí, vou pegar o Lattes aqui e vou colocar o seu nome, tá, Débora? Para ver como é que você cadastrou, tá? O problema do currículo Lattes, Débora, é que ele tá velho, é um problema de velhice do currículo, e que essas novas interfaces, eles têm uma nova estrutura. Então, você, Débora, fala o seu nome para mim, por favor, Débora, que eu não consigo te ver. É Débora Cristina de Oliveira, né? Isso, exato. Eu vou colocar aqui demais e vou colocar pesquisar. Então, quando a gente faz aqui, ó, nossa, quanto, você sabe quem você é aqui dentro do... Débora, aqui tá aparecendo outras Déboras, né? Com bacharelado. Olha quantos homônimos. Esse é o problema do currículo Lattes. Olha a quantidade de homônimos, né? Tá, você tá aqui afiliada pela Unifesp? Sim. Então, acho que você é essa daqui, ó. Doutora em fármacos, né? Isso. Tá. Aqui, ó, você está conectada ao Worcid, você fez essa conexão. Como é que funciona isso? Você fala, mas para que serve isso aí? Muita gente pergunta, né? André, eu não estou entendendo, para que serve? Serve para que você evite de ficar digitando várias vezes a mesma informação. Então, quando você encaminha para uma revista, um artigo, e essa revista, ela faz uma conexão com o Worcid, qual é a chance? Você, uma vez que passou lá pelo sistema da revista, a revista fez toda a análise, ela aprovou o seu artigo, você e os autores do paper receberão no seu e-mail, claro, uma notificação, e essa notificação você dá OK, e os dados são encaminhados diretamente para o Worcid, tá? Então, quer dizer que é alimentado automaticamente, você não tem que fazer isso mais. Aí eu tenho que ficar de tempos em tempos... tem gente que fala assim para mim, André, eu tenho que ficar de tempos em tempos fazendo a instrução, a alimentação? Não, porque o Worcid é um hub. Então, quando foi este ano, começo deste ano, não, foi o ano passado, a CAPES, ela tinha feito uma parceria com o Worcid. Então, a parceria era aqui, uma vez que isso também teria sido alimentado dentro do currículo, para que vocês não fiquem digitando todo o tempo essa informação, né? Mas aí é que acontece, né? Este Worcid aqui, ele não funciona para o H, entendeu? Aí você fala, puxa vida, verdade? Sim, verdade. Olha que coisa, né? Então ele fala assim, mas não funciona? Não funciona. Então, no caso de você não consegue aparecer aquela caixinha aqui e a gente saber, Débora, qual é o seu H. Tá vendo? Ó, não aparece aqui, o seu não tá aparecendo e você tem um número expressivo de trabalhos. Só que a gente não consegue. Então, exemplo, olha, aqui mostra o JCR, o fator de impacto, mas também, ó, não mostra citações. Aqui mostra duas. Essas citações aí dentro da base são duvidosas, tá, Débora? Então, você acredita e não acredita. Por que a gente acredita e desacredita? Porque isso é feito manualmente, de tempos em tempos. Não é uma alimentação direta com a base, tá?
Então, isso tem um serviço terceirizado, que é mandado uma lista lá, e aí eles fazem a análise e incluem. Então, eu já peguei casos bizonhos, por exemplo, de professor que falou para mim que o aluno dele tinha X citação, e aí a gente olhava o currículo dele, Lattes, olhava a referência e não tinha nenhuma citação, aí a gente vai na base mestre, né, onde está essa informação, e realmente estava tudo errado. Falei, olha, professor, está errado, a citação que você recebeu é X, não é essa, então tem alguns erros, tá? O que acontece para você incluir essa informação? Você primeiro tem que atualizar o seu Publons, tá? Por quê? Porque não existe mais o Research ID, acabou. Como é que eu faço essa atualização? Eu tenho que fazer a pesquisa do seu nome aqui, ó, tá? Busca por autor, principalmente, então eu vou colocar Oliveira, né? Aqui, Débora. Débora Cardoso? Não, Cristina. Débora Cristina? Isso. Olha, como eu não sei, eu vou colocar Débora, vou encontrar. Débora Cristina de Oliveira, aqui, ó. Então, aqui tem uma série de variáveis, ó, do seu nome, tá vendo, ó? Que você tem que procurar. Olha isso, ó. Então, eu vou pegar aqui um caso aqui, ó. A gente não está vendo a página. Vocês não estão vendo? Putz, é verdade, eu não consegui compartilhar a tela. Mentira! Desculpa! Permitir. Desculpa, olha eu. Ó, consegue ver agora? Sim. Ó, olha lá. Aqui está mostrando que tem 10 Déboras e eu não sei qual das Déboras é você. Entendeu? Qual das Déboras é a Débora? Né? Então, aqui está dizendo que é da Universidade de Santa Catarina, Departamento de Química e Engenharia de Alimentos, de Florianópolis, e tem 292 documentos. Aqui da Fundação tem 12, né? A Débora M tem 10, Débora Cristina de Souza tem 3, né? Então, Débora Oliveira tem 3, que é a Universidade dos Estados Unidos. Então, a gente tem que ver, né, para que você, ó, Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Débora Rocha, né? Então, a gente faz o quê? Primeiro, a gente tem que ver o seu nome, como é que ele está, para alimentar com Publons, tá? Se você tem o seu ORCID, já tem, fala, não, Andréia, eu já tenho o meu ORCID completo, o meu ORCID está tudo em ordem. Então tá, eu vou dar uma olhada. Débora, fala o seu nome, por favor, Débora. Cristina de Oliveira. Cristina de Oliveira, tá? Então eu vou procurar aqui o seu ORCID e vou analisar o seu ORCID. Olha aqui, ó. Federal University não pode, Débora. Tá? É a Universidade Federal de São Paulo. E o ORCID, tá? O que ele faz? Na hora que você coloca o nome da instituição, automaticamente ele também coloca toda aqui uma série de identificação também, tá? Mas a gente pede para colocar o nome institucional. Aqui está colocando os seus trabalhos e aqui está com uma conexão com a base de dados Scopus. Tá? Então, a gente está aqui, ó, aqui você colocou a conexão com a base Scopus, tá? Então, exemplo, olha, isso aqui está pronto, essa é a minha quantidade, tem outros trabalhos, se tiver, você tem que alimentar, colocar o máximo de informação possível aqui dentro, e você vai lá no Publons, tá? Primeira coisa que a gente faz é conectar o Publons, tá? Com o Researcher ID, tá? Então, no meu caso aqui, eu estou conectando o meu aqui, eu vou colocar o meu, claro. E aí ele vai mostrar para mim. Então, ele vai puxar os trabalhos que estão lá na base da base do ORCID para o Publons. Isso tudo é possível fazer a migração, tá? E aí, depois, claro, ele vai mostrar para mim o meu perfil, que é um perfil que será público, tá? Então, ele vai mostrar isso aqui, ó. Quando teve, né, a minha atualização aqui dentro, então não existe mais esse Researcher ID, mas eu tenho identificação aqui, quantos documentos eu tenho, quantos geraram de citação, qual o meu índice H. Então esse aqui, ó, tô mostrando quais são os documentos que eu tenho publicado aqui dentro do meu, tá? Então isso aí eu consigo jogar, por quê? Porque eu tenho este número aqui, mas eu tenho que ter as publicações dentro para mostrar o meu H dentro do índice, tá? Eu realmente não sei, Débora, se está funcionando adequadamente esses índices, tá? Porque, assim,
como houve uma mudança enorme dentro do sistema, muita coisa deixou de funcionar. Deixou. Então, aí a pessoa fala, mas eles querem saber qual é o H. Então, quando a gente quer saber qual é o H do pesquisador, geralmente a gente não vai, a gente vai direto nas bases que fornecem essa informação. Então, as bases que fornecem essa informação é a base de dados Scopus, né? A gente vai na Scopus e verifica, né, qual é o índice que você tem, né? A gente vai na Web of Science, analisa também, e a gente vai na base de dados do Google Acadêmico, porque o Google indexa outros materiais que também permitem fazer a citação, quer dizer, recebem citação além de revistas. Então, é assim, o pesquisador tem que ter os 3 índices sempre atualizados, sempre. Então, é assim, olha, vou analisar aqui e vou analisar aqui. Quando a agência de fomento avalia, a gente avalia desses sistemas, não bem do Lattes, né? Por quê? Porque o Lattes, ele teve uma série de problemas nos últimos anos, nós tivemos várias discussões, né, de como é que isso funciona, por quê? Porque as coisas estão mais interoperáveis, os sistemas têm que conversar, um sistema precisa conversar com o outro. O Lattes a gente não consegue conversar com ninguém, então tem, claro, por trás uma linguagem que você consegue conversar, né? Infelizmente o Lattes, na época que ele foi criado, a proposta era genial, né? Genial a proposta, mas ele não foi sendo atualizado conforme, né, as tecnologias foram evoluindo. Então, a gente tem uma onça na mão, na qual ainda é importante o preenchimento da plataforma, né, para que a gente consiga ver o trabalho, né, feito pelos pesquisadores, mas na hora de bolsa, concessão de bolsa internacional, trabalho com outros pesquisadores de qualquer país do mundo, a gente vai usar o Worsted, a gente não usa o Lattes, né? Então, esse é um dos casos que a gente faz, que a gente pede para que o pesquisador faça realmente uma análise da sua produção nestas plataformas e verifique isso, tá? Então, porque às vezes não vai funcionar lá dentro. Mas você pode tentar, se você quiser, a gente pode tentar, a gente conversa com você, a gente tenta e faz a migração para ver se funciona. Mas eu não garanto que funcione, tá bom? Eu não vou garantir muita coisa. Respondi, Débora? Perfeitamente. Muitíssimo obrigada, Andréia, pelos esclarecimentos, tá? Débora, boa sorte, porque para produzir é difícil, viu? Para produzir todos é difícil, ser citado também é mais difícil ainda. Para todos nós, quem já está fazendo e quem pretende entrar nessa jornada. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o que foi colocado? Não colocaram mais nada, Andréia. Não? Olha, todas então, respondidas. Eu termino aqui a minha apresentação, já são quase 5 horas, né? Se alguém tiver uma dúvida, qualquer coisa, eu estou disponível, vou deixar o meu e-mail de contato, professora Débora, se a senhora quiser saber mais, tem algumas coisas que são bem específicas que a gente manda ao pesquisador, você pode falar comigo, tá? Não fico aí disponível, porque a gente sabe que com a pesquisa, essas informações nessas bases, elas são cruciais, né? Então, é importante manter os registros sempre, né, organizados, os registros ativos, limpos, né, de forma que você tenha uma avaliação. Eu agradeço a todos, muito obrigado mesmo, tá, a todos, espero que tenham aproveitado. Dai, a gente pode encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Sim, muito obrigada, eu vou interromper a gravação. Obrigado, gente.